Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, sendo birrento, como dizia minha madrinha Luciola Couto. Ela dizia: não sejas teimoso com o que tu quer, sejas birrento. Eu aprendi com ela a ser birrento, a ter muita força de vontade para fazer o que a gente quer. E quando a gente está amparado pelo astral, as coisas acontecem, graças a Deus. Por isso nós estamos aqui mais uma sexta-feira para fazer nossas orações, nossas preces, nossos pedidos, pedir a Deus por misericórdia, por ajuda, por saúde, por amparo. Nosso congá já está iluminado, já tem uma aguinha vibrando, e hoje, o vídeo de hoje será dividido em duas etapas. Primeiramente, eu não poderia deixar de fazer essa primeira parte, que é a parte das orações, que é a parte que nós exteriorizamos a nossa fé, que nós evocamos as forças da natureza, as forças de Deus, dos orixás, de Jesus, dos nossos guias, as forças da Mãe Natureza. E é com o intuito de pedir por ajuda espiritual a todos os irmãos que estão sofrendo, especialmente aos irmãos que estão hospitalizados ou em casa sem poder receber a devida ajuda, a ajuda que deveria ser a correta neste momento. Para vocês terem uma ideia, nós temos médiuns já na nossa corrente infectados com o vírus. E esse vírus, infelizmente, chegará a todos nós, mas hora menos hora. Eu espero que o máximo da população esteja vacinado o quanto antes. E enquanto isso não ocorrer, eu peço a todos vocês que redobrem o cuidado, Cuidado com a sua higiene, o cuidado para com o próximo. Esse é um momento de aprendizagem do planeta. Este é um momento de aprendizagem. Lembramos disso. Muitas pessoas pediram para colocar o nome aqui no congá. E o nomezinho delas estão ali, vibrando, cada um num ponto de uma determinada entidade, ou da vovó Faustina, ou dos Sete Flechas, pedindo por saúde material e espiritual para que a gente possamos enfrentar e ultrapassar as tormentas desta hora. Então eu quero convocar e convidar todos os irmãos nesta primeira parte do vídeo a fazermos nossas orações, nossas preces, primeiramente pedindo a Deus por sua permissão, por sua cobertura, por suas bênçãos que recaia sobre todos nós, que possamos juntos orarmos, que possamos estarmos unidos em coração para pedir por nós mesmos, por nossos amigos, por nossos familiares, por nossos conhecidos e também pelos desconhecidos, por todo o povo que sofre, seja no Brasil ou no mundo. Vamos pedir pela misericórdia divina, fazendo o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas, em todos os mundos habitados,
Santificado seja o teu nome pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e água das fontes para nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendem. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores e ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para teus filhos pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade e nossa irmã. Jesus, nós te pedimos humildemente, Senhor, que derrame tua luz sobre nós, que derrames tua misericórdia sobre teus filhos que oram neste momento. Nós te pedimos, amigo celeste, pastor maior, nos auxilia neste momento de dor, de pranto, de ranger de dentes. Nos ajude, Senhor. Senhor, nesta hora tão dolorida, tão aflita, tão nervosa, derrama tuas graças sobre nossos espíritos. Modificai as nossas almas, iluminai o planeta com o teu amor, meu Pai, com o teu amor. Assim pedimos, pela bênção de Jesus Cristo, pela bênção de Pai Oxalá, que é o nome dele na Umbanda, pela bênção da Nossa Senhora, da Virgem Maria, da Mamãe Iemanjá, derrama teu manto, Senhor, sobre nós. Derrama teu amor sobre teus filhos que nesta hora oram, que nesta hora choram. Derrama, Senhor, teu amor sobre todos nós. Pedimos a Cosme e Damião, médicos espirituais, curai a humanidade enferma. Enferma do corpo, mas principalmente enferma da alma, do espírito, enferma do coração, enferma do amor. Dai-nos amor para vencer essa enfermidade que tem origem na alma. Xangô, dai-nos equilíbrio das coisas espirituais com as coisas materiais. Dai-nos equilíbrio à nossa vida orgânica. Dai-nos equilíbrio, dai-nos amor. Equilibrai-nos, Senhor, com a justiça divina, que se faça justiça em nossas vidas. Saravá, Senhor Oxóssi, caboclo das matas, Senhor da natureza, das ervas, das plantas, das curas. Trazei a cura para nós, Senhor Oxóssi, nós te imploramos. Trazei das matas, das falanges, amigas, e curai o espírito do homem, para que possamos curar o nosso corpo. Saravá Ogum, cavaleiro da esperança, cavaleiro da paz, guerreiro da paz, nos ensina a sermos humildes, Senhor Ogum, nos ensina a sermos valentes, nos dai coragem para sermos caridosos, nos dai coragem para termos menos egoísmo, nos dai coragem para amar uns aos outros. Saravá pretos e pretas velhas de Umbanda, Saravá Yorimá, pretos e pretinhos, nos protegei, nos dai humildade, nos dai alegria, nos dai simplicidade. Lavai a nossa alma, com a vossa experiência, nos ajudai, pretos velhos. Nós pedimos aos 7 orixás de Umbanda, nós pedimos aos nossos guias que estejam conosco. Eu peço especialmente aos 7 flechas, ao Nego Juca, chefes deste terreiro, guiados por Mãe Maria, a
Abençoa todos os médiuns desta corrente, em especial nossos amigos e médiuns que estão doentes. Olhai cada um deles, visitai eles em suas casas. Saravá. Amigos, eu quero relembrar que a nossa terreira, a missão da nossa casa é ensinar o homem a orar, como disse o caboclo. Nas palavras do caboclo, essa é a nossa missão da casa. Então, eu peço a vocês que enviem para nós, pelas nossas diversas formas de contato, pelo site, pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo nosso grupo, mas que enviem a nós suas orações. Não é uma oração copiada da internet, não é uma figurinha pronta. O que nós estamos pedindo é que cada um de vocês tenha coragem para fazer esta oferenda a Deus, a um orixá, aos nossos guias, fazendo uma prece do fundo do coração, compartilhando conosco. Como semana passada nós oramos aqui 4 orações muito belas, hoje nós oraremos mais 3 orações. A primeira oração que eu quero orar foi redigida pela minha mãe e ela é uma prece ao Ogum. E ela diz assim: peço ao Ogum e a todas as suas legiões que abram os caminhos que estejam fechados por causa da invasão da entidade, por causa da invasão de entidades do baixo astral, permitindo que os nossos chefes falangeiros consigam trabalhar com a devida ordem, obediência e força para vencer todas as demandas ora exigidas. Que nenhum soldado esmoreça nem fraqueje para manter a justiça divina conforme a lei representada por Xangô. Que as suas lanças de pura luz atinjam seus objetivos, vencendo essa demanda mundial. Que assim seja. Que esta prece possa levar os nossos pedidos ao Ogum para que possamos vencer nossas demandas. A demanda de saúde que passa o planeta. Essa segunda prece que eu vou ler foi nosso irmão, nosso amigo, Pai Gilberto, mestre, chefe, dirigente do Templo Espírita, do Templo Luz do Caminho de Porto Alegre. E ele fez uma prece muito bonita, que exige muita atenção, para nós entendermos a profundidade das suas palavras. E diz assim: Saravá, a coroa do Verbo, que os 7 Arachas derramem as suas vibrações à Mãe Terra, Mãe, vida, vida. E hoje eu te entrego o meu coração, de pé na árvore da vida, a medicina do seu amor, que nos cure cada ferida. Pai Gilberto. Muito profunda essa oração, pedindo a coroa do Verbo. A coroa do Verbo é os nossos 7 orixás, os 7 espíritos supremos, logo abaixo de Zambi, logo abaixo de Deus, as 7 potestades, a coroa do Verbo. Que eles nos iluminem. E a última oração que eu quero ler hoje foi a nossa amiga Martinha, cambona do Pai Bento, do terreiro de Mãe Maria, eterna cambona do Pai Bento. Minha amiga Martinha, um beijo para você.
E como não podia deixar de ser diferente, como tudo que tu faz, né, Martinha? Escreveste uma linda mensagem, uma linda oração. Obrigado por compartilhar com a gente. E ela diz assim: em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e de todo o poder bendito e divino que vibra sobre a terra, venho humildemente, com meu coração fervoroso de gratidão, pelas experiências das quais me proveram a análise de um novo contexto, que a vida nos apresenta a cada dia, e forçosamente nos empurra para o movimento da mudança, do despertar para a nova realidade do mundo material e espiritual, das quais não são de romantismo e de sonho que outrora foi nos apresentado. É assim de luta constante sobre valores éticos, morais, empatia e base familiar, tornando urgente que todos entrem em comprometimento de fazerem a limpeza interna, desapegando do ontem, que não nos acrescenta mais e nos paralisa para viver o hoje, como também a rasparem dos corações todas as mazelas e sentimentos que o petrificam. E assim, com todo o amor pulsante em minha essência, rogo as energias vibrantes em todos os reinos possam irradiar sobre toda a humanidade a força necessária para este despertar e para assim reacenderem a luz divina que existe dentro de cada ser, podendo pulsar dentro da divina lei que é soberana e incansável pelo bem maior. Ó Deus, como lhe sou grata por me permitir a liberdade de escolha. Vou preenchendo a mala da vida com os resultados, me tornando a única responsável do seu volume. Obrigada por ter aprendido dentro dos excessos e das escassez, a me amar um pouco mais, a me valorizar, a me limitar e a me permitir continuar sendo sincera em meus sentimentos, passando a entender que nem todos estão na mesma sintonia de sentimentos, reconhecimentos ou doação daquilo que se espera. Agradeço ainda por senti-lo em toda a natureza que vibra energia esplêndida de sabedoria infinita. Que o amor, a fé e a coragem sejam nossas armas para a nossa evolução. Que assim seja. Gratidão. Martinha, Cambona do Pai Bento. Então, amigos, eu fiz questão de nós fazermos as nossas preces, orar as preces que nos foram enviadas, lembrar a vocês de nos enviar mais preces, porque isto é uma oferenda. É a maior oferenda que eu conheço, a maior e a mais difícil de executar. Então, vamos colocar as mãos na massa, vamos arremangar as mangas. E o mínimo que a gente pode fazer pelo próximo é orar. O mínimo que a gente pode fazer é orar. Agora vocês vão ficar com a segunda parte do vídeo que eu gravei com o nosso irmão Alcimar, chefe do terreiro de Pai Oxalá, Fraternidade Ogum de Ronda, dirigente do terreiro. E nesse vídeo que vocês assistirão, vocês vão conhecer um novo projeto da terreira, dos Sete Flechas e da Fraternidade Mãe Maria como um todo, que é resgatarmos um pouquinho do nosso passado, das nossas origens,
relembrando, resgatando pontos da nossa Umbanda. No nosso site já estão publicados mais de 400 pontos cantados de Umbanda, e agora nós começamos um novo trabalho de juntar a estes pontos escritos o áudio, o ritmo de como deve ser cantado cada música, cada ponto. Mas antes de passar para o próximo vídeo, que é um projeto lindo, eu quero convidar todos para fazermos nossa doação energética, pedindo à Virgem Maria que nos auxilie nessa doação de ectoplasma aos irmãos que sabemos que estão doentes. Então eu peço a todos que imaginem uma luz descendo do céu, entrando no seu chakra coronário, no alto da cabeça, indo até o coração, essa luz se bipartindo e saindo essa energia luminosa pelas nossas mãos, em direção aos hospitais, em direção a todos que neste momento estão passando por dores. Assim pedimos a Virgem Maria, Nossa Senhora, a Mãe Iemanjá, que nos auxilie, Senhora, a doarmos aos nossos irmãos o nosso amor. Saravá, Virgem Maria. Ó Virgem Maria, como és linda flor, celeste harmonia, dulcíssimo amor, manda aos nossos lares as bênçãos de Deus, Rainha dos mares, da terra e dos céus, Rainha dos mares, da terra e dos céus. Em Jesus encobres, Maria, seus dons, tesouro dos pobres, riqueza dos bons, manda aos nossos lares as bênçãos de Deus, Rainha dos mares, da terra e do céu, Rainha dos mares, da terra e dos céus. Saravá, Mamãe Iemanjá, saravá toda essa corrente de luz que nos ajuda nesta hora. Enviai o seu amor aos irmãos que sabemos que estão doentes, que o nosso ectoplasma possa se transformar em saúde material e espiritual para todos os enfermos do planeta. Que essa energia possa ser dirigida por nossas entidades a quem Deus sabe que deve receber, que merece receber. Que seja dividida para com todos. Que assim seja. Que assim seja. Fiquem agora com a segunda parte dos nossos trabalhos. Tomem uma aguinha enquanto começa o segundo vídeo. E se Deus do céu nos permitir, se os 7 orixás nos permitirem, que semana que vem possamos estar novamente juntos. Saravá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Giuliano, da Terreira de Mãe Maria, Fraternidade Caboclo 7 Flechas. E eu estou reunido aqui, online, com o nosso amigo Alcimar, da Terreira de Pai Oxalá, Fraternidade Ogum de Ronda. Boa noite, Alcimar. Boa noite, Juliano. Saravá, saravá a todos os irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo nessa hora. É uma alegria sempre nós estarmos juntos, embora não possamos estar juntos pessoalmente, devido à situação da doença do Covid que nós passamos no mundo, nós temos essa alternativa hoje, essa tecnologia
que nos aproxima virtualmente para podermos conversar sobre aquilo que nós tanto amamos, que é a nossa Umbanda. Caiu nas minhas mãos, alguns meses atrás, na verdade, um arquivo eletrônico do Word contendo um livro com mais de 400 pontos de Umbanda, e são os pontos cantados que nós praticamos na Terreira de Mãe Maria. E quem confeccionou esse livro, quem reuniu e compôs ele, foi o nosso amigo Alcimar, juntamente com o nosso mestre, irmão Darcy Dias da Silveira. E eu convidei ele para nós fazermos esse encontro online aqui, esse meeting, para que ele pudesse nos contar um pouquinho de como foi reunir esses pontos, qual era o objetivo, e juntos nós fazemos um convite a todos vocês para que nos auxiliem, né, preservando a memória da Umbanda, e agora usando mais um recurso, nós estamos gravando o áudio desses pontos, pedindo para todos os médiuns, né, novos e antigos, nos auxiliarem, já que são muitos pontos, enviando para nós via WhatsApp, né, a música cantada, que são os pontos cantados. Mas eu vou passar a palavra para o Alcimar, para que ele nos conte, então, como isso nasceu. Contigo, Alcimar. Bom, meus irmãos, como todos sabem, nós já fizemos um outro live anterior, me apresentei. Eu sou neto e filho de um bandista. Eu nasci dentro de um terreiro e a minha religião original, até hoje, é a Umbanda. Então, assim como o Juliano e muitos outros irmãos nossos, nós temos essa facilidade, essa alegria de nós aprendermos naturalmente a Umbanda com a nossa vida. Então, desde pequeno, nós ouvíamos e cantávamos os pontos da Umbanda, os cânticos da Umbanda. Dentro do nosso terreiro, quando eu ingressei na corrente mediúnica, com 16 anos, em 1984, o nosso irmão Neri Barros, meu avô, era o cambono-chefe do terreiro e também o puxador de pontos cantados no terreiro. Bom, então, meus irmãos, lá em 1984, nós entramos para o terreiro e começamos realmente a aprender a nossa Umbanda, os seus trabalhos, e descobrimos que o ponto cantado na Umbanda, ele é uma prece, é a forma que o umbandista tem de se concentrar, elevar o seu pensamento e entrar em comunhão com a parte espiritual. O ponto cantado, ele não deve ser um ponto gritado, não precisa ser um ponto gritado. Assim nós temos os pontos cantados de abertura, nós temos os pontos cantados de encerramento, nós temos os pontos cantados de guarnição, nós temos os pontos cantados de chamada dos guias, nós temos os pontos cantados de rituais, nós temos pontos, por exemplo, para nós, no dia que nós vamos a uma excursão, que nós vamos a um reino, no momento em que nós vamos bater a cabeça no Congá, pedir licença para que nós possamos nos dirigir ao reino, existe um ponto para isso. No momento que nós entramos dentro do ônibus e nós saímos do ônibus, existe um ponto também que dentro do ônibus nós cantamos pedindo proteção. E assim, quando nós retornamos também dos nossos trabalhos, lá ainda existe um ponto de retirada para que nós possamos retornar com segurança e com proteção. Além, é claro, daqueles pontos que são os hinos, né, de cada terreiro, os hinos da Umbanda, né? Então, são uma infinidade de pontos que, naquele tempo, eles eram puxados pelo nosso irmão Neri Barros. Mas o meu avô, ele era da idade do seu Darcy Dias da Silveira. Inclusive, eles tinham 4 ou 5 dias de diferença de nascimento, do mesmo ano.
foram médios junto no terreiro do Cacique Sete Ondas, tinha uma amizade muito grande, né? E a gente tinha, quando eu falo nosso, eu tenho que falar no Rogério, porque o Rogério é meu irmão gêmeo de Umbanda, vamos dizer assim, né? Nós começamos juntos e permanecemos juntos até hoje no mesmo terreiro. E nós tínhamos muito receio de, com o tempo, perdermos a letra e a música desses pontos. Então, enquanto nós aprendíamos os pontos, eu criei 7 cadernos, né? Naquele tempo encadernei esses cadernos com cartolina e fiz em cada caderno o nome de uma linha da nossa Umbanda e ilustrei com um ponto riscado cada uma dessas linhas. E nós íamos a muitos terreiros, né? E não tinha gravador, naquele tempo era difícil, um gravador era um equipamento muito caro, né? E nós não tínhamos gravador. Mas nós tínhamos muita vontade de aprender aquele ponto. Então, quando nós ouvimos um ponto que nós não conhecíamos, eu gravava uma estrofe na cabeça, o Rogério gravava outra estrofe, e ali naquela sequência depois nós montávamos, né, juntos o ponto, e nós transferimos para o caderno. Assim nós também pedíamos o ponto, muitas vezes, nos terreiros, aquelas pessoas que eram os médios ponteiros desses terreiros, nós tínhamos muita amizade, muito conhecimento, e nós pedíamos os pontos, e eles nos cediam. A maioria desses nossos pontos cantados, da nossa Umbanda, tem a sua história no terreiro de Ogum e Xangô, que era dirigido pela, então, a senhora Amélia Feijó e o nosso irmão Ginês. A senhora Amélia Feijó recebia Ogum Guerreiro de Aruanda e também o Xangô. Mas o Ogum Guerreiro da Aruanda, ele costumava trazer pontos e pontos lindos, né, no astral, e que nós acabávamos, e até hoje, nós utilizamos nos nossos terreiros. Um dos maiores terreiros que nos trouxe os pontos de raiz, como nós chamamos, é da terreira de Ogum e Xangô. Temos pontos também do Cacique Sete Ondas, do Porto Velho do Pai Sebastião, temos pontos do Pai Bento, temos pontos do Tremiterra, nós temos pontos do Pai Jorge, temos pontos do Birajara, temos pontos da Cabocla Jurema. Na Cabocla Jurema, que eu falo da irmã Semira, que era também chefe de terreiro de Maria foi da Cabocla Jurema, onde tinha o nosso irmão Adão, que era o ponteiro daquele terreiro, e que também tinha uma infinidade, um conhecimento muito grande dos pontos cantados, e nós sempre nos reunimos para aprender e para cantar esses pontos, né? Então, com o tempo, esses 7 cadernos, nós fomos formar uma turma, não sei se tu consegue enxergar daí, vamos formar uma turma de cacique dentro do nosso terreiro, e nós fizemos datilografado esses pontos, página por página. Eles foram xerocados, encadernados, entregue para os nossos médiuns, caciques, que provavelmente fossem colocar uma casa, algum terreiro, e também foi cedido um tempo para alguns diretores espirituais que nós conversarmos, nessas conversas, nós dissemos que tínhamos esse trabalho, e alguns passaram até mesmo, para nossa alegria, para nossa satisfação, a usar esse caderno para puxar os pontos nos terreiros. Então, isso tem assim uma forma muito carinhosa, né, da nossa Umbanda, né? Bom, com o tempo, a terreira de Mãe Maria, do nosso irmão Darcy Dias da Silveira, foi formar uma turma chamada Fé, Esperança e Caridade, e lá, entre esta turma, eles recebiam missões. Então, determinada turma recebia uma missão, outra recebia outra missão, e a missão desta turma era fazer um livro, um caderno dos pontos cantados da Umbanda. E
como missão dada é missão cumprida, esses médiuns, através do seu Darcy, né, vieram conversar comigo e eu prontamente cedi os meus cadernos, né, a eles, para que eles levassem e fizessem esse trabalho. Eles levaram numa gráfica, e onde foi feito esse livreto também, desses pontos, que é os que tu achou depois na internet, né? É a cópia deste livro. Mas, como tudo na vida, nós buscamos melhorar e aprimorar, nós temos esse caderno, nós temos guardado estas letras dos pontos, mas a melodia deles poucos sabem, porque nos terreiros, habitualmente, o que acontece? Nós temos os pontos de abertura, os pontos de chamada das entidades e os pontos de encerramento. E são básicos, né? Mas existe mais uma outra infinidade de pontos que não são cantados no dia a dia, o médium não conhece e acaba, então, se perdendo. Então, nós tínhamos um projeto, isso o meu amigo, nosso irmão, o Vitinho, né, tem essa vontade de nós nos reunirmos, um grupo de médiuns, para treinarmos, ensaiarmos os nossos pontos e colocarmos eles também, hoje, num registro, vamos dizer assim, online, que a facilidade hoje de nós gravarmos é 100 vezes maior do que nós tínhamos naquele tempo. Né? E, além do que muitos dos nossos irmãos são até profissionais, né? Com equipamentos de som especial para isso. O que acontece é que, dentro dos nossos terreiros, todos nós temos um dia de trabalho específico. Como o nosso terreiro é às sextas-feiras, o teu é aos domingos, o do Vitinho é a sexta, o da Pai José de Aruanda é às terças-feiras, e assim por diante. Acaba que nós nunca conseguimos nos encontrar, geralmente, para fazer esse trabalho. Né? A não ser que nós tivéssemos uma data concisa para que uma vez por mês nós pudéssemos nos reunir e ensaiar esses pontos. Tá? A nossa Umbanda ela é tradicional. Estes pontos que nós estamos nos referindo aqui, eles vêm desde a década de 1930, quando então terreiro do Cacique Ubirajara, dirigido pelo senhor Astrogildo de Oliveira, começou os seus trabalhos. Nossos pontos, nós não temos compositores próprios aqui na Terra. Os nossos pontos, eles são transmitidos através do fenômeno da incorporação ou da intuição mediúnica. Mas nenhum médium é autor deste ponto. Muitas vezes nós temos a entidade que deu aquele ponto, naquela data e naquela hora. Então, existem muitas histórias. Eu conheci uma pessoa que, não veio o caso de nós falarmos o nome, mas ela, quando ia dormir, ela colocava do lado da sua cama um papel, uma caneta e um pequeno gravador. E não era todos os dias, não era todos os momentos, é claro, mas, por vezes, ela sonhava que estava em determinados lugares e trabalhos e ouvia um ponto, aprendia aquele ponto, acordava, gravava o ponto e escrevia o ponto no papel, para depois levar para o terreiro. E às vezes ela ficava danada, que ela sonhava que acordava, escrevia, e não escrevia, e não acordava coisa nenhuma. E aí depois, no outro dia, ela ia procurar no caderno e não estava o ponto que ela sonhou que tinha escrito. Então são casos maravilhosos. Outra feita, um preto velho chamado Pai Jorge, que dirige o nosso terreiro, através da menina do nosso irmão Alci. Eu era jovem ainda, ele me chamou e disse: pega uma prancheta, meu filho, pega uma caneta e pega um papel. Peguei, sentei na frente dele, e ele disse assim: o nego vai te dar um ponto.
Mas não vai te dar esse ponto todo hoje, porque ele é muito comprido. Mas vou te dar um pedacinho para nós começar. E quando ele me deu esse pedacinho do ponto, o ponto dizia assim: com pena pegou na pena, com pena ela escreveu, a sua ordem se fez lei e a corte obedeceu. No momento que eu fui escrever aquilo, os meus joelhos começaram a tremer, a minha mão não conseguia segurar a caneta. Foi uma emoção muito grande aquilo. Eu não sei explicar até hoje. Bom, escrevi aquele papel, peguei aquele ritmozinho, cheguei em casa, não me lembro, passou. Né? Quando foi à noite, eu sonhei que eu estava num auditório, um grande auditório, cheio de médicos sentados nesse auditório, todos uniformizados, logicamente. E de repente, lá no palco, apareceu assim um grupo de pessoas, como se fossem escravos, negros, africanos, com correntes, né? E então eles cantaram assim: Tumbeiro, tumbeiro, lembrança da escravidão, tristeza, corpo doído, senzala de pé no chão. Quanto já sofreu o negro, perdendo a liberdade, vivendo como escravo, sem ter sua identidade. Na África ele foi rei, chamado Congo Coroado, chegando aqui no Brasil, o rei foi escravizado. Mas a liberdade raiou por este chão varonil. Salve a princesa Isabel e a abolição do Brasil. Com pena pegou na pena, com pena ela escreveu. Com pena pegou na pena, com pena ela escreveu. A sua ordem se fez lei e a corte obedeceu. Hoje ele é rei na Ruanda, é Congo rei coroado. Hoje ele é rei na Ruanda, é Congo rei coroado. Salve a princesa Isabel, lembrança de um 13 de maio. Salve a princesa Isabel, lembrança de um 13 de maio. Aí, acordei, gravei, fiz o que tinha que fazer, escrevi, logicamente. Mas eu não sabia nem o que era tumbeiro. A primeira palavra eu não conhecia, tumbeiro. O que é tumbeiro? Então, naquele tempo nós não tínhamos Google, nós não tínhamos internet, nós não, né? Então eu fui à biblioteca procurar um dicionário e descobri que tumbeiro era uma espécie de navio negreiro, um tipo de navio negreiro, né, que transportava os negros da África para cá, né, que veio a essa escravidão daqueles que eram reis lá da África e muitas vezes chegavam aqui como escravos. Então foi um ponto, para mim, muito emocionante, porque eu participei desse trabalho com o pai Jorge sem nem ter sabido. Porque quando ele disse para mim que ia me dar esse ponto em outra ocasião, porque ele era muito grande, eu nem imaginava o que era. Quando ele falou assim, com pena, pegou na pena, com pena escreveu, para mim não dizia coisa nenhuma. Mas depois que esse ponto foi completo, assim que ele veio completo, ele tem todo um sentido, né? Porque a princesa estava com pena, e a pena é a caneta naquela época, né? E com a pena ela escreveu, né? Então, são coisas assim, e assim tem vários pontos, várias histórias, né? Vários significados dos pontos, né? Que por amor a essa Umbanda e por nós, essa parte espiritual nos tem trazido, Júlio. Falar também, como eu disse para ti antes da nossa gravação, do seu Darcy Dias da Silveira, do nosso amigo Darcy, porque mais do que irmão, mais do que mestre, que sempre foi, mais do que ele era um amigo de todas as horas, um amigo dentro da nossa religião e também de nossas famílias. Era uma pessoa que estava sempre junto, seja aqui, seja lá em TAP, seja em Camaquã, seja em qualquer lugar, o seu Darcy estava sempre
pronto. Muitas vezes nós estávamos no terreiro, nas sessões ordinárias, dia a dia, sessões de caridade, como nós designamos, e ao terminar os trabalhos estava na assistência sentadinho lá, o seu Darcy, né? Então, estava lá esperando para nos dar um abraço após a nossa desincorporação. Então, hoje, em especial, não sei se tu sabe, é dia do Pai José de Aruanda. É dia do Preto Velho Pai José de Aruanda. Se não fosse a pandemia, provavelmente nós estaríamos no terreiro do Pai José comemorando com eles esta data. Também deixar um abraço ao irmão Valnei, a sua corrente mediúnica, a todos os irmãos, e ao terreiro do Pai José, que antes foi dirigido pelo seu Nelson, um grande incentivador também da nossa Umbanda, tá? E principalmente de nós que éramos jovens naquela época. Então, hoje, na nossa Umbanda, nós temos vários jovens. Vários jovens. Tu sabe, Juliano, que falando na juventude da Umbanda, nós fizemos até teatro dentro da Umbanda. Nós escrevíamos peça, eu e o seu Darcy, e nós apresentamos esses teatros dentro dos terreiros, dentro da Associação Sabetrã do bairro Niterói, dentro da Feira do Livro de Canoas, na Universidade de La Salle. Nós fazíamos um movimento muito grande com a juventude naquela época. Mas eram pessoas que tinham mais disposição. Nós não tínhamos tanto atrativo naquela época como tem os jovens de hoje, né? Hoje, por exemplo, os nossos jovens não é uma crítica, não é uma crítica, mas é uma observação natural. Eles estão muito mais presos à internet do que fazer as coisas dentro, fisicamente, dentro do seu ambiente. Hoje, por exemplo, nós vemos muitos cursos online, até de Umbanda, quando dentro do terreiro a pessoa não se dispõe a ir, né? E aí o que acontece? Aquele curso online que está sendo ministrado não tem aquela tradição ou aquelas trabalhos daquelas linhas daquele terreiro. E realmente ele não tem serventia nenhuma para o terreiro, né? Então o médium ele vai ter que sair desse terreiro para praticar uma raiz de Umbanda, uma outra essência, porque ele não vai, muitas vezes, dentro do terreiro, do seu terreiro, receber a orientação e a prática do seu terreiro. Porque nós, no nosso terreiro, quando nós fizemos sessão de desenvolvimento, nós assim chamamos, geralmente nós fizemos de 15 em 15 dias, uma aula de 2 horas. A primeira hora, aliás, ela é teórica, onde o médium recebe um material por escrito, é lido, é explicado, né? Toda a história, todo o trabalho da nossa Umbanda. E a outra hora, ela é destinada ao diretor espiritual com o seu guia, o cacique da casa. E ali, então, ele prepara o médium na corrente, né, junto com os seus guias também, para trabalhar dentro e afim com as vibrações do terreno. Então, isso é muito interessante. Ninguém quer, por exemplo, engessar a Umbanda, colocar a Umbanda numa fileira de todos serem iguais. Não, não é isso. Mas nós, nos nossos terreiros, nós temos uma maneira de proceder. Nós viemos com uma maneira de proceder. Nós, por exemplo, do nosso terreiro, recebemos esta orientação, primeiro, do cacique Ubirajara, no seu Astrogil, que preparou o nosso irmão Alípio, no cacique Sete Ondas, que preparou o nosso irmão Frederico, que era o diretor do Ogum de Rona, que preparou o nosso irmão Alci, o senhor Ogum Beramar, que preparou o Alcimar, hoje que trabalha com o Gunhara. Então, nós trabalhamos sempre com afinidade dos nossos trabalhos. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, mas o teu terreiro não tem tal vibração. Eu digo, não, mas por quê? Digo, porque as nossas vibrações que foram firmadas no nosso terreiro são de 7 linhas.
E as nossas 7 linhas compõem essas entidades que estão na forma dos caboclos e dos pretos velhos de Umbanda. Uma vez ou duas por ano se manifestam as crianças, que são tidas como Cosmes, Damião, Cosminhos, né? Que vêm em determinados trabalhos. Nós, na nossa Umbanda, trabalhamos com caboclo e com preto velho. Se outros terreiros trabalham com outras linhas, com outras formas, não tem problema. Mas o nosso terreiro trabalha assim. Né? Assim como nós respeitamos os nossos irmãos, nós buscamos também o entendimento que os nossos irmãos respeitem aquilo que nós fazemos só no nosso terreiro há mais de 50 anos. Mas eu poderia dizer que há mais de 90 anos dentro desta tradição de Umbanda. Alcimar, eu só tenho a te agradecer essa história lindíssima desse ponto que tu cantou. E eu vou te pedir mais algumas coisas. Eu vou te pedir para que tu cante aí 2 ou 3 pontos antes de nós fazermos o nosso encerramento, a tua livre escolha, que são pontos aí desse livro, possivelmente como este que tu cantou agora, que a gente não canta no dia a dia, né? Então, eu acho que esse momento, é uma oportunidade única da gente estar resgatando um pouquinho mais da nossa cultura, da nossa história, da nossa tradição. Então, eu queria que tu escolhesse aí 2, 3 pontinhos e cantasse para a gente, por favor. Tá. Então, primeiramente, eu vou dizer o seguinte: eu não sou um cantor, tá? Eu sei que a minha voz não é aquela bela voz, né? Como nós temos nos nossos terreiros. E eu poderia citar a Isaura, sempre a Marinês, o Rogério, a Martinha, e tantos outros bons cantores, né, dos nossos terreiros, eu gosto muito de acompanhar. Né? Mas, para que você tenha uma ideia, vamos dizer assim, então, existe um ponto que eu gosto muito, que é de Iemanjá, que esse ponto ele é usado para quando nós vamos fazer a oferenda da Iemanjá. Quando nós entramos dentro da água da Iemanjá, dentro do mar da Iemanjá, nós sempre puxamos este ponto, um ponto muito antigo e muito cheio de significado. Vamos ver se eu canto. Eu fiz um pedido à sublime Iemanjá, Rainha do sétimo céu, Mãe do divino Oxalá, a maior santa do mundo, meu pedido atendeu. Um coração que partira voltou de novo a ser meu. Hoje à noite ao luar vou deitar tudo no mar. Hoje à noite ao luar vou deitar tudo no mar. A benção santa das santas me abençoe, Iemanjá. A benção santa das santas abençoe meu doce orixá. Aceite, Iemanjá, o meu agradecimento, meu peito em gratidão e o meu oferecimento. Ei, um colar de pérolas, vinho branco e guaraná, e um braçado de flores, uma fita de Oxalá. Hoje à noite ao luar vou deitar tudo no mar. Hoje à noite ao luar vou deitar tudo no mar. A benção santa das santas me abençoe, Iemanjá. A benção santa das santas abençoe meu doce orixá. Então, são pontos assim que eles nos levam. Eu acredito que nessa hora que tu está ouvindo esse ponto, tu te lembrou lá na praia, no momento da oração, no momento da entrega da nossa oferenda, que para nós é muito importante, ainda dentro da Umbanda, nós fazermos oferenda, né? E a oferenda da Umbanda não é uma coisa muito complexa, né? Ela é feita
a maioria das suas vezes, de flores, as suas pétalas, né? Um charuto, uma vela, né? E uma bebida que ela é despejada no reino, né? Onde não fica nenhum elemento plástico de vidro, não fica nada poluindo, nem mesmo os talos das flores nós deixamos, nós só ofertamos as pétalas da flor, né? Então, esse é um dos pontos que talvez agora, na lembrança, me deu vontade de cantar, né? Nós cantamos esse ponto do Preto Velho, e existe um outro ponto também que ele fala sobre o negro em si, né? E o trabalho do negro, né? Que foi recebido também no nosso terreiro. E ele diz assim: o negro nasceu escravo, escravo, o negro se criou, o negro morreu escravo, só assim se libertou. Não era um tempo de alegria, o tempo da escravidão. No tronco açoite batia, ferindo nossos irmãos, ferindo nossos irmãos. O tronco açoite batia, o tempo da escravidão. Não era um tempo de alegria. O negro nasceu escravo, escravo, o negro se criou. O negro morreu escravo, só assim se libertou. O negro que fugiu pro mato, capitão do mato apanhou. Sua sina se repetiu, e o negro pro tronco voltou. E o negro pro tronco voltou, sua sina se repetiu. Capitão do mato apanhou, o negro que pro mato fugiu. O negro nasceu escravo, escravo, o negro se criou. O negro morreu escravo, só assim se libertou. Mas a lei de Zambia é maior. Amai os vossos irmãos, perdoe a todo mal, e a todos estende a mão, e a todos estende a mão, perdoe a todo mal. Amai os vossos irmãos, a lei de Zambia é maior. O negro nasceu escravo, escravo, o negro se criou. O negro morreu escravo, só assim se libertou. Então, isso quando ele é cantado em toda a corrente, né, ele pega uma forma, uma vibração muito bonita, e tu vê que esse ponto ele tem vamos dizer, uma sutileza muito grande, porque a estrofe dele ele começa de uma maneira, ela desce, e depois ela sobe, né? Ele diz assim, ó, o negro fugiu para o mato, o capitão do mato apanhou. Sua sina se repetiu e o negro para o tronco voltou. E depois tu repete de baixo para cima. Sua sina se repetiu, né? Bom, é que eu sem cantar não consigo. Mas ele faz ele vai e volta, né? Na mesma cadência, na mesma composição do ponto, né? Então também é um ponto que eu gosto muito desse ponto, né? Na realidade, todos os nossos pontos, eu gosto demais deles, né? Porque cada um tem um significado, cada um tem um significado, cada um tem uma forma, né? Então, eu gosto muito também do ponto do Pai Bento, né? O ponto do Pai Bento, ele homenageia o Tremité, homenageia a Mãe Maria, né? Então, sempre gostei muito do ponto do Pai Bento. Então, vamos cantar o ponto do Pai Bento para nós encerrar essa live. Diz assim: Pai Bento é nosso mestre, Tremité é nosso guia. Ele vem aqui na terra para seus filhos saravá. Ele vem aqui na terra para seus filhos saravá. Eu vinha pela estrada, uma estrela me guiou. É a estrela de Pai Bento que nosso Senhor mandou. É a estrela de Pai Bento que nosso Senhor mandou. Meu guia é das matas, meus padrinhos da pedreira. Saravá, povo de Umbanda, salve essa grande terreira.
Saravá, povo de Umbanda, salve essa grande terreira. Pai Bento é nosso mestre, treme terra é nosso guia. Saravá, povo de Umbanda, saravá, Mãe Maria. Saravá, povo de Umbanda, saravá, Mãe Maria. Então, quando a gente canta para o Pai Bento, não há como não se lembrar do Pai Bento. Não há como não se lembrar das suas brincadeiras, do seu bom astral, né? Das suas festas. Inclusive, o Pai Bento tinha uma coisa que era muito bonita e muito engraçada. O Pai Bento ele vinha em qualquer festa. Às vezes nós íamos lá para homenagear o Treme Terra, nós chamávamos o Treme Terra e incorporava o Pai Bento primeiro. E ele dizia assim, ó, o Treme Terra mandou dizer que não vem. Então, quando nós íamos homenagear os Arthur, o Pai Bento chegava e também já dizia, ó, os Arthur não pode vir hoje, vai vir eu. Claro que depois ele ia embora, a entidade vinha, né, nas suas homenagens. Mas o Pai Bento ele sempre levantava o astral da corrente, né? Levantava o nosso astral com as suas falas, as suas brincadeiras, os seus ensinamentos. Né? E são coisas que nos deixaram muitos felizes e muito saudosos desses tempos, porque naquele tempo a Umbanda ela fazia curimba de pontos. O que é uma curimba de ponto? O médium ele cantava e ele arrodeava em torno do congá, todo junto, né? e meio que faziam meio voltas, meio que faziam passos. Né? Agora, hoje em dia, quando vai se fazer uma curimba, os médios saem lá com os braços baixos, não cantam, não abrem a boca, entendeu? Então, são coisas que estão se perdendo dentro da Umbanda. Tá? Porque o bonito da Umbanda é nós utilizarmos todo esse material, todo esse arsenal que nós temos, né, para que as nossas vibrações elas possam chegar mais firmes ao plano espiritual, né, através desses nossos pontos cantados. Eu acho que, em resumo, que eu sei, o que eu, né, de boa vontade estou aqui para te ajudar, Juliana, seria essa história deste livro, né, que ainda falta, e agora tu estás muito bem representando isso, nós colocarmos as melodias deles, uma forma de colocarmos as melodias, só que muito mais bonito do que a minha voz sozinha, que é horrível, né? Nós, um dia, depois que passar essa pandemia, podermos nos reunir, ensaiar e gravar esses pontos, né? Com o acompanhamento da maraca, com o acompanhamento do AG. Se tiver alguém que tem um instrumento de percussão e queira acompanhar também com nós, acompanhamento. Os nossos instrumentos são de acompanhamento. Não são instrumentos consagrados ou sagrados. Não é preciso que na Umbanda se toque, dentro da nossa Umbanda, um instrumento para chamar a entidade. Há terreiros aí que dizem que a entidade não desce se não tiver o toque. Né? Nós não. Nós não precisamos muito bater palmas. Tá? Inclusive, muitos dos terreiros até são proibidos de bater palmas, porque há um entendimento que há um choque, né, das nossas consagrações, das nossas mãos, no momento da palma. Né? Então, são tradições, respeitamos aqueles que batem palma e respeitamos aqueles que também não batem palma. Tá? Nós temos que saber sempre convivermos dentro da religião com as nossas diferenças. Não é assim? Verdade, Alcimar, verdade. Eu acho que tu não poderia ter escolhido um ponto mais bonito do que o do Pai Bento para encerrar, porque o Pai Bento sempre, quando chega, ele chega batendo palma, ele chega fazendo festa, e para brincar com a gente, para elevar o nosso astral, e possivelmente seja isso que nós estamos precisando nesse momento, dar uma elevada no nosso astral, porque notícia pesada já tem bastante, é só ligar a televisão. Então, essas tuas palavras com certeza foram abençoadas e com certeza ele estava aí do teu lado, do meu lado, sorrindo para todo esse movimento que nós estamos fazendo, né? A gente continua aqui fazendo o movimento do Pai Bento, o movimento dos nossos antepassados, né? É nosso dever, né? Resgatar aquilo que é bom, guardar aquilo que é bom,
para que assim a gente possa construir o futuro. Você sabe, Joel, Fala. desculpa te cortar, mas tu me lembrou do Pai Bento. Tem várias histórias do Pai Bento, né? Mas uma vez eu fui num terreiro, seu Darcy foi junto também, nós nos encontramos lá nesse terreiro, havia uma coroação de cacique nesse terreiro, nós fomos assistir, fomos participar, e fomos de uniforme, fomos convidados, como eu no terreiro. E lá pelas tantas, os caboclos chegaram, os guias chegaram, fizeram seus rituais e tal. E na hora de chamar o Tremiterra, lá naquele terreiro que nós nunca tínhamos ido, chegou o Pai Bento. Chegou o Pai Bento, fez aquela festa dele, aquela coisa toda dele. E ele foi pro lado do tamboreiro, né? Sentou do lado do tamboreiro e disse: toca aí para mim aí. E começou: Congo, Rei Congo, cadê? Incorporou a corrente com o Preto Velho, começou a incorporar a corrente com o Preto Velho. Então, tem histórias assim lindas de todos os nossos guias, é claro, da Cabocla Jurema, do Caboclo do Vento, do Caboclo Sete Ondas, do Caboclo Arrancatoco, do Sete Flechas, né? Então, tem muitas histórias lindas e maravilhosas que a gente guarda dentro do coração. E a gente, quando tem oportunidade, a gente fala para os nossos médios, conta que é um momento de semear, né? Semear essa boa Umbanda, né? Esses bons trabalhos. Tá? Muito obrigado, meu amigo, por essa aula no dia de hoje. Isso. Eu espero que todos que nos assistam, né, gostem, se interessem em ir atrás dos pontos, né? Todos os pontos estarão disponíveis, já estão disponíveis no site mãemariaseteflechas.com.br e devagarinho nós estamos colocando lá o áudio, né? Não é nenhum coral, não é nem assim, nenhum cantor profissional cantando os pontos, mas ao menos a gente vai deixar gravado lá o ritmo. O dia que nós tivermos mais condição de regravar com corais, regravar com pessoas mais que tenham uma voz melhor, com certeza isso será feito. Alcimar, meu muito, 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 muito obrigado, né? Hoje era para nós estarmos juntos, né? Mas acabamos tendo que fazer esse encontro online, mas a vida é assim mesmo e logo, logo estaremos juntos numa sessão de Umbanda, quem sabe na Mãe Maria, né? No teu terreiro ou no meu, para cantarmos pontos e fazer uma gira aí com bastante vibração. Tomar, muito obrigado. E nós estamos com muita saudade mesmo de nos reunirmos, de trabalharmos, de recebermos os nossos guias, de continuar na nossa Umbanda, não é mesmo? Que assim seja, meu amigo. Um abraço a todos e saravá a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Meu muito obrigado, um abraço ao Rogério, um abraço ao teu pai, um abraço a todos aí, Alcimar. Muito obrigado, muito obrigado. Extensivo a vocês também, a tua corrente, a tua esposa, filhos, todos. Muito obrigado. Aí, sintam abraçados por nós também, tá? Muito Fica obrigado. com Deus, meu amigo. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.